Boa tarde. Esse aqui é o exercício complementar 41, do capítulo 9, que está no livro 2 de Física. Nesse exercício, ele está falando do método do desvio mínimo, que é um método que serve para medir qual é o índice de refração do material de um prisma, de um material transparente. E aí, para poder usar esse método, ele tem que ser necessário que tenha um raio emergente, tem um feixe de luz emergente quando incide um feixe aqui. Porque o método se baseia em medir esse desvio que o raio sofre. Se o raio não emergir, não tem como medir esse desvio. Por isso que a única condição para usar esse método é garantir que tem um feixe emergente. Então, quando incide um raio de luz nesse prisma, é necessário que esse raio de luz consiga sair pela outra face desse prisma. Mas por que esse raio de luz não sairia? Bom, quando a luz está passando do meio mais refringente para o menos refringente, pode ser que haja reflexão total. E aí, se houver reflexão total, não vai ter feixe de luz emergente. Esse raio não emerge. Então, para poder garantir que vai ter um feixe emergente, a gente tem que garantir que não vai ter reflexão total. Qual a condição para ter reflexão total? Bom, quando o raio de luz estiver passando do meio mais refringente para o menos refringente, quando o raio de luz estiver passando do meio mais refringente para o menos refringente, quando tem reflexão total, é porque o seno do ângulo de incidência com a normal é maior que N2 sobre N1. Ou seja, se o ângulo de incidência com a normal nessa passagem aqui do prisma para o ar tiver um seno maior que o N2 sobre o N1, ou seja, o N de fora, que é o ar, dividido pelo N1, que é o N do prisma, nesse caso vai ter reflexão total. Tem reflexão total e não tem raio emergente. Agora, se o contrário acontecer, se o seno desse ângulo de incidência for menor ou igual a esse N2 sobre N1, aí não tem reflexão total. Se for igual, acontece rasância, mas ainda assim a gente tem o raio saindo. Se houver rasância, o que vai acontecer? O raio vai sair assim, rente, mas ainda assim é possível calcular um desvio. Então, o seno do ângulo de incidência nessa passagem aqui de meio precisa ser menor ou igual que o N2 sobre o N1. Vamos melhorar isso aqui. Então, se o seno desse ângulo de incidência for menor ou igual, o N2 é o N do A, que é 1, o N1 é o N do prisma, que é N. E aí, se esse ângulo de incidência tiver o seno menor ou igual a 1 sobre N, não tem reflexão total. E aí, se não tem reflexão total, tem um feixe emergente. E se tem um feixe emergente, dá para usar esse método do desvio mínimo. Então, se a gente pensar na função seno, se a gente pensar aqui no círculo trigonométrico, esse é o eixo dos senos, esse é o eixo dos cossenos. Conforme o ângulo vai aumentando, o seno dele também vai aumentando. Se a gente tem um ângulo maior, a gente tem um seno maior. Quando a função é crescente, se o resultado da função é menor, é porque o argumento dessa função também é menor. Ou seja, se o seno do ângulo de incidência é menor ou igual a 1 sobre N, então esse ângulo de incidência tem que ser menor ou igual o ângulo que tem seno 1 sobre N. Por exemplo, se seno I fosse menor ou igual a meio, quem tem seno meio é 30, então esse ângulo de incidência teria que ser menor que 30 graus. Se esse seno I tivesse que ser menor ou igual a raiz de 3 sobre 2, quem tem seno raiz de 3 sobre 2 é o 60 graus, então esse ângulo I teria que ser menor ou igual a 60 graus. Como eu não sei qual ângulo tem seno 1 sobre N, eu digo que esse ângulo I tem que ser menor ou igual o ângulo que tem seno 1 sobre N, seja lá quem ele for. E a forma de escrever o ângulo que tem seno 1 sobre N é esse arco seno 1 sobre N.
Então, eu não sei quem é esse ângulo I, mas eu tenho certeza que ele tem que ser menor o ângulo que tem seno 1 sobre N para garantir que não vai ter reflexão total. Agora, vamos ver como a gente pode relacionar esse ângulo I de incidência nessa mudança de fase, de meio, com esse ângulo A, porque ele quer saber do ângulo A. Esse ângulo I fui eu que inventei. Em questão de prisma, sempre você vai ter que olhar para a geometria da figura. Então, como a questão está nessa mudança de meio, é para essa face aqui que a gente vai ter que olhar. Vou ampliar um pouco a figura para poder o desenho ficar mais nítido. Bom, tá aqui a mudança de meio, né, a superfície de separação, e o ângulo está incidindo exatamente aqui. O ângulo de incidência é sempre com a normal, então eu vou precisar traçar a normal nessa superfície de separação. Lembra que a normal tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície de separação. Então, aqui também tem um ângulo de 90 graus. E aí, o ângulo de incidência é sempre o ângulo que esse raio forma com a normal. Bom, esse ângulo I, ele também está aparecendo aqui. Porque tá vendo que esse raio aqui, ele está entrando horizontal, está entrando paralelo à base desse prisma? Duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo I também está aparecendo aqui. Bom, se a gente descobrir quem é esse ângulo aqui, vai ficar mais fácil relacionar o ângulo A com o ângulo I. Vou desenhar o prisma aqui de novo, sem todos esses raios. Tá aqui o ângulo A. Esse prisma é um prisma que é isósceles, tem os dois lados iguais. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de um θ, é igual a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ também. Porque se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais. Quem é esse θ? A soma desses três ângulos tem que dar 180. Então, 2θ mais A é igual a 180. Vou dividindo tudo por 2, θ mais A sobre 2 é igual a 90 graus. Então, A sobre 2 é igual a 90 graus menos θ. Só que, desculpa, eu queria isolar o θ. Então, o θ é 90 menos A sobre 2. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 90 menos A sobre 2. Quem é ligeiro na geometria já viu quem vai ser o ângulo I. Quem não viu, vamos fazer aqui junto. Agora, vou usar que a soma dos ângulos internos nesse triângulo aqui também é 180 graus. Então, I mais 90 graus mais 90 menos A sobre 2, que é o ângulo θ, essa soma tem que dar 180. 90 com 90 cortou com esse 180, então esse ângulo I é A sobre 2. Só que eu já tinha uma informação sobre esse ângulo I. E se o I é igual a A sobre 2, eu posso substituir o A sobre 2 naquela informação sobre o I que eu tinha. Vamos voltar. Eu tinha que o I tem que ser menor ou igual o arco ou o ângulo que tem seno 1 sobre N. Então, se é igual, eu posso trocar. A sobre 2 tem que ser menor ou igual o arco ou o ângulo que tem seno 1 sobre N. Vou multiplicar tudo por 2. Isso não altera o sinal da inequação, porque 2 é positivo. Então, a gente tem que o ângulo A tem que ser menor ou igual 2 vezes o ângulo que tem seno 1 sobre N. Então, acaba sendo mais uma questão de geometria, né, do que de física.